Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Cauê Lobato e o Bernardo Barbosa vamos falar sobre o camarão marinho de Topenaz Venamei, no sistema semi-intensivo, na disciplina de aquicultura com o professor José Morino. Um breve sumário, começa pela introdução, a gente passa por fisiologia e hábitos alimentares, parâmetros produtivos, alguns dados sobre a produção, o mercado, as vantagens do método e a conclusão. Bom, como o Kawhi já introduziu aí, a gente vai estar falando sobre o cultivo semi-intensivo, né? E basicamente a ideia aqui dessa apresentação é ser um pitch, né? De como se fosse uma apresentação de startup mesmo aí para o mercado, para a gente vender esse sistema, né? E como ele é uma alternativa importante aí para os aquicultores brasileiros. Basicamente, então, a gente vai ter a definição do sistema semi-intensivo como sendo, ele está ali entre o extensivo e o intensivo, né? Então ele chega a ter uma certa tecnologia, mas ela vai ser uma intervenção menor do que no intensivo, né? Tanto tecnológica como infraestrutural. E ele vai estar buscando equilibrar a eficiência produtiva, né, com as práticas sustentáveis, reduzindo possíveis impactos ambientais e custos operacionais. Um foco muito importante aí que a gente traz é o fato dele ter um menor custo inicial e ele se adaptar conforme a localização que o empreendedor aí, o aquicultor, queira implantar esse sistema. E também por trabalhar com uma menor quantidade de camarões, né, a gente vai estar obtendo aí um produto de maior qualidade, né, um camarão mais graúdo aí para beneficiar no mercado. Bom, como fisiologia e hábitos alimentares, a classificação começa com a ordem Decápoda, a subordem Dedobranquiata, e ele faz parte da família Peneide. O seu habitat, eles vivem sempre em contato com o substrato, por isso são bentônicos. As fêmeas, elas dissolvem águas oceânicas e as larvas, elas migram para as regiões costeiras. Na maturidade sexual, os machos têm em média 17 centímetros com 20 gramas e as fêmeas são um pouco maiores e um pouco mais pesadas, com 23 centímetros e 28 gramas. E essa maturidade chega mais ou menos aos 6, 7 meses. No desenvolvimento larval, são três fases: náuprio, protozoa e mísis. O náuprio ele não se alimenta e dura mais ou menos 48 horas, e nessas 48 horas são 6 mudas. O protozoa ele se alimenta de partículas e a mísis é a forma jovem do camarão, já tem um formato de camarão e se alimenta de zooplânctons. As pós-larvas, elas são semelhantes aos adultos e são cultivadas em tanques por 15 dias antes de ir para os viveiros de engorda. Boa, já falando aqui sobre os hábitos alimentares, né? É muito importante tu entender os hábitos alimentares para começar um empreendimento desse, porque justamente no sistema semi-intensivo, né, a gente vai estar se aproveitando do hábito alimentar que é onívoro, né? Também a gente pode falar que ele é detritívoro, né? Porque ele come os detritos que estão ali na suspensão da água. Basicamente, no estágio larval e pós-larval, ele vai se alimentar de fítos ou plâncton. E em sistemas semi-intensivos, a gente vai estar trabalhando aí com esses alimentos naturais, então, como eu já disse. E também, em casos necessários, né, ali no caso da engorda, em algum momento, para ter um crescimento mais rápido e saudável, a gente pode estar trabalhando com algumas rações comerciais aí, que mais para frente a gente vai falar algumas formulações aí que a gente encontra nas referências bibliográficas, né? E basicamente, outra questão aí da produção semi-intensiva vai ser o monitoramento, que ele vai ser feito regularmente, né, conforme a disponibilidade, né, e a qualidade também desses alimentos naturais, para caso tenha uma deficiência nessa alimentação para os camarões aí, a gente entra com a suplementação da ração, se for necessário. Então isso também é uma coisa que ajuda a reduzir o custo. Bom, para os parâmetros produtivos, os parâmetros físico-químicos ideais da água são vários, mas eu vou falar alguns dos mais importantes. O pH é de 6 a 9, a temperatura de 26 a 32 graus, e a temperatura, lembrando que o camarão ele se
se adapta muito bem a essa variação de temperatura. Então, a janela dessa temperatura pode ser até um pouco maior, com temperaturas um pouco menores a 26 graus. O oxigênio dissolvido na água é de 4 a 6 miligramas litro. Abaixo de 2 já aumenta muito a mortalidade. A salinidade de 0,5 a 35 gramas por litro. E os cloretos maiores que 300 ppm. A qualidade do alimento, a dieta de baixa qualidade, ela compromete a digestibilidade do camarão e aumenta as descréditos no ambiente. E isso afeta toda a produção. Bom, aqui falando sobre mais alguns parâmetros produtivos, né? Aí trazendo os exemplos das rações comerciais que eu citei atrás. As rações que podem estar sendo utilizadas aí são a Density 38, né? E a AP Camarão Nutri Aqua 35. Elas foram rações indicadas aí em uma tese da referência bibliográfica que a gente utilizou para fazer a pesquisa, né? E elas são feitas para atender as necessidades nutricionais dos camarões na fase de engorda, principalmente. Daí, quando a gente tem que entrar com a ração, a gente vai estar trabalhando aí com arraçoamento, né? Em diferentes densidades. Então, o viveiro que tem uma densidade de 5 camarões por metro quadrado não tem necessidade de arraçoar. Só os detritos ali, os fitoplânctons ali no meio já vão ser suficientes, né? Para viveiros com a densidade de 10 a 20 camarões por metro quadrado, vai ter arraçoamento 2 vezes por dia. Quando a gente trabalha com 30 a 50 camarões por metro quadrado, 4 vezes ao dia. E no caso de estufas, esse arraçoamento ele é feito 6 vezes por dia. Daí vai depender também da questão do dimensionamento do tanque. Continuando com os parâmetros produtivos, assim, como o Bernardo tinha falado do dimensionamento do tanque, a gente pegou dados da área do tanque de 1.000 metros quadrados, com a profundidade de 1,2 metros e a densidade de estocagem de 30 camarões por metro quadrado. E a gente fala metro quadrado porque ele, como a gente já tinha comentado, ele fica no fundo. Então não dá para ser considerado metro cúbico. Para os cálculos, a gente pegou o volume do tanque, que é a área vezes a profundidade, que foi esses 1.000 metros quadrados vezes 1,2 metros, deu 1.200 metros cúbicos. E a capacidade de produção é esse 1.000 metros quadrados vezes 30 camarões por metro quadrado, que são 30.000 camarões. Já os dados sobre a produção, no Brasil, o valor da produção em 2022 chegou a R$ 2.227.396, com uma quantidade produzida de 113.300.618 quilos. Isso em 2.834 unidades produtivas, e levando em conta que o Ceará foi o maior produtor. Em Santa Catarina, o valor da produção foi de R$ 6.963, e a quantidade produzida em 2022 também foi 214.810 quilos, em 17 unidades. Isso, lembrando que o maior produtor foi em Laguna, Santa Catarina. Bom, trazendo um pouco aqui sobre mais dados da produção, né? Os principais produtos gerados aí com a criação de camarão vai ser o camarão inteiro ou o camarão descascado, né? De acordo com um estudo aí conduzido pelo Sebrae, né? O investimento inicial para estar fazendo a instalação ele vai gerar em torno de 30 mil para cada hectare de lâmina de água do projeto. Então, isso daí vai variar com o interesse do agricultor, se ele pretende fazer uma produção com uma densidade maior ou com uma densidade menor, esse preço aí pode estar variando. Mas gira em torno dessa base aí para cada hectare, para ter um norte, né, para o produtor que está querendo começar, né, nesse negócio. Bom, o custo operacional vai variar de 5 a 10 reais, né, para cada quilograma de camarão produzido. E o valor de venda, a gente vai estar trabalhando aí com 15 até 40 reais, variando muito com o padrão do produto que é obtido, né? E também com o tipo de mercado, se é atacado, varejo, se vai vender direto para o restaurante, se vai vender para um restaurante que já é um restaurante
mais chique, assim, né? Que atende a um público de maior valor aquisitivo. Basicamente, a gente vai estar trabalhando com essas margens aí. E a produtividade, ela vai variar de 1.000 até 3.000 quilos por hectare ano. Aí no sistema semi-intensivo, também, dependendo muito da população de camarão que você trabalha, você pode obter uma produtividade maior ou menor. Mas basicamente, olhando ali então, o que a gente vai ter? A gente vê que tem uma produção por hectare ano bem considerável e que dá para tirar um lucro aí com a produção de camarão bem certo. Fazendo o planejamento correto desde o começo ali, seguindo todos os passos, é possível lucrar muito com essa produção de camarão aí. Aqui eu trouxe também uma cartilha, né, de preços praticados no camarão marinho cultivado, né? Ela é bem recente, foram os preços de janeiro ali de 2024, né? Então a gente trouxe ali alguns preços praticados na região Nordeste, né? Que é a principal região produtora no Brasil. E a gente pode ver aí que gira em torno de R$ 20 o quilo, o camarão de 10 gramas, né? Bom, já o mercado mundial, ele, desculpa, tem os principais exportadores mundiais estão na Ásia e na América e apresentam um momento desfavorável por causa da queda dos preços e da aceleração das importações. A China e os Estados Unidos teve uma queda de 7% e 13% nas importações no ano de 2022, respectivamente, a China com 7% e os Estados Unidos com 13%. O Equador também reduziu os preços em 22,5% e é o principal exportador mundial de camarão. Indo para a produção local, o Brasil e o México foram aumentando a produção, que impactou os preços. Pequenos e médios produtores enfrentaram dificuldades econômicas e buscam estratégias com parcerias e redução de densidades para manter a viabilidade. Já os grandes produtores, eles estão expandindo as áreas de produção e investindo em tecnologias cada vez melhores para enfrentar a pressão econômica e conseguir gerar um lucro maior com um custo operacional menor. Só mais um adendo ali sobre a questão do mercado, que também é importante ressaltar, é a questão de que o pequeno produtor, ele, através do cultivo semi-intensivo, ele tem uma chance melhor de entrada nesse mercado, né? Porque como ele vai ter o custo inicial de introdução no método reduzido, ele vai poder, então, ter mais condições financeiras aí de começar a produção dele. E como o mercado nacional é um mercado que ainda tem muita demanda, acaba sendo um método de cultivo do camarão aí muito interessante para quem quer começar no negócio. Bom, então, mais algumas vantagens do método, né? O fato do controle ambiental ser moderado, você vai ter uma redução do custo e você vai estar trabalhando ali com as condições que você vai ter ali de alimento e tudo mais ali para o camarão, por ele ser um animal detritívoro, então vai ter toda essa questão da redução de custo, né? Então vai ter um menor custo inicial, como eu já falei, e também, devido ao menor controle do que o intensivo, né, vai ter uma redução do custo operacional, o que é mais um atrativo aí para o produtor. Além de gerar um menor impacto ambiental, porque devido às fezes, né, do camarão, quando você começa a ter uma densidade muito alta, como no sistema intensivo, você vai ter também um efluente muito maior, e esse efluente precisa ser tratado, e por vezes ele acaba não sendo tratado e destinado da melhor maneira. Então também vai ter um menor impacto ambiental no cultivo semi-intensivo, desde que ele seja feito da maneira correta, seguindo as normas necessárias, né? Ele também vai se adaptar a diferentes locais, devido a ser um cultivo assim menos tecnificado, então você pode estar, por exemplo, a gente vê muita produção no Nordeste, mas também vê produção em outros estados do Brasil. Aqui em Santa Catarina também algumas produções estão sendo feitas aí, ganhando destaque. E uma vantagem muito importante é que você vai, por ter uma menor quantidade de camarão, você vai obter um produto de melhor qualidade. É quase natural que quando você trabalha com uma densidade menor, você vai poder, enfim,
gerar esse produto final aí com uma qualidade maior, um tamanho maior, e que vai ser um produto mais apreciado aí pelos consumidores. E uma questão muito importante do fato de ser uma densidade menor é um menor risco de doenças, né? A gente viu aí a mancha branca do camarão assolando várias produções aí pelo Brasil, e isso se dá muito porque quando você tem uma alta densidade de camarões, pode ocorrer que comece uma epidemia ali do vírus, né? E ele se espalha e acaba acarretando aí na morte de quase toda a população que um criador pode ter. Então, é mais uma das vantagens aí para quem quer se arriscar nesse mercado. E não só se arriscar, mas se começar a investir mesmo, porque é um mercado que tem um lucro certo. A partir do momento que você segue toda a cartilha de produção, é possível chegar aí num sucesso financeiro através da criação desses animais. E como conclusão, a gente pode trazer que essas vantagens fazem do sistema semi-intensivo uma escolha muito viável para produtores de camarão, principalmente na região que a gente está, e principalmente aqueles que buscam equilibrar a eficiência econômica com as práticas sustentáveis e ambientalmente responsáveis. Essas são as referências. E é isso, muito obrigado. Obrigado.